Meus irmãos, é uma satisfação muito grande estar aqui no programa Investigações sobre o Viver, da TV Suprem, e o tema que pretendo desenvolver hoje é vegetarianismo à luz do ocultismo. Pode parecer bastante familiar para os membros da Sociedade Teosófica, mas desde já eu esclareço que a Sociedade Teosófica não é uma sociedade vegetariana. A única exigência para ingressar na Sociedade Teosófica é que aceitemos os seus 3 objetivos, em especial o primeiro, que é o de formar o núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. Então, o que eu venho trazer aqui são os fundamentos éticos e filosóficos que fazem do vegetarianismo um modo de vida que atende os propósitos da teosofia, está em conformidade com os ensinamentos teosóficos. E desde já adianto que o vegetarianismo aqui tratado, ele segue a linha de total abstinência de qualquer tipo de carne, com ou sem uso de laticínios e ovos. Eu não pretendo aqui falar dos malefícios que a carne produz no nosso organismo ou nos nossos corpos sutis. Muito menos tecer qualquer crítica àqueles que ainda não se despertaram para essa vida una. Mas eu pretendo falar aqui daquilo que realmente nos afeta em termos de evolução, que é o sofrimento que estamos infligindo aos nossos irmãos menores, aos seres sencientes, e os efeitos, as consequências que virão decorrentes da violação da lei da causa e efeito, também conhecida como karma. Então, para falarmos de vegetarianismo à luz do ocultismo, acho relevante que saibamos qual é realmente o significado do termo ocultismo. O glossário teosófico nos diz que oculto é aquilo que está além da percepção dos nossos sentidos, ou seja, é o significado mais profundo daquilo que foge à percepção nossa quanto indivíduos, com nossos sentidos externos, mas que pode ser, sim, desenvolvido. A senhora Annie Besant, no livro Ocultismo, Semi-Ocultismo, Ocultismo e Pseudo-Ocultismo, ela traz as palavras da senhora Blavatsky, que sobre o ocultismo ela traz a seguinte definição: ocultismo é o estudo da mente divina na natureza, o estudo da obra de Deus no universo, o estudo de todas as energias que, advindas do centro espiritual, atuam nos mundos ao nosso redor, visíveis e invisíveis. É o estudo do que está subjacente a todos os fenômenos, é o penetrar além do véu de Maia ou ilusão e perceber a realidade, o eu uno, a vida una, a força una, aquilo que está em tudo e em todas as coisas. As religiões nos ensinam que Deus é a atividade criadora de todas as coisas. O ocultismo, ele amplia essa definição para nos dizer que essa realidade criadora, essa divindade, ela se manifesta no nosso logo solar sobre 3 aspectos distintos. O primeiro seria a vontade, esse anseio de existir e vir a se manifestar na matéria, como aspecto do primeiro logos. O segundo seria a sabedoria, Budi, essa mente que ama, como aspecto do segundo logos. E o terceiro seria essa inteligência criadora, essa mente, representando o terceiro aspecto, que representa essa arquitetura divina, essa engenharia das formas, para que essa realidade possa descer e se manifestar em todos os planos evolutivos da mônada, que é o descer dos planos sutis para o denso. Ela traz em si os elementais do fogo, da água, do ar e da terra, que são os espíritos da natureza e que formam todas as coisas, todos os reinos que conhecemos. Então, do ponto de vista da teosofia, para compreendermos o vegetarianismo
à luz do ocultismo, é importante saber que para a teosofia o homem faz parte de uma grande linha de evolução, de uma grande cadeia evolutiva, que tem o seu primeiro elo de ligação na própria manifestação divina, que descendo plano após plano, passando por todas as hierarquias, chega ao nosso mundo tal qual o conhecemos, que é reflexo do pensamento divino. Então, sob a ótica da teosofia, nós não podemos compreender o mundo tão somente sob a perspectiva da ciência materialista, como sendo tão somente força e matéria, mas sim como vida e consciência. Olha que bonito, vida e consciência. Então, partindo dessa ideia de que podemos chamar de involução da vida, chegamos ao ponto mais baixo. Chegamos ao reino mineral. No coração da pedra existe uma divindade trabalhando no seu desenvolvimento, para que de pedra bruta surja a pedra preciosa, na sua expressão máxima, que é o cristal. E a vida seguindo o seu curso, a matéria tornando-se cada vez mais maleável e plástica, chegamos ao reino vegetal. No reino vegetal, os espíritos da natureza se aglomeram em torno das sementes, trabalhando no seu desenvolvimento, na sua diversidade, trabalhando todas as suas cores, tipos, formatos, perfumes, sabores. E existe um reino, pessoal, um reino diferenciado, que ele não se enquadra nem no reino vegetal, nem no reino animal, que é o reino fungi, ou o reino dos fungos, do qual os cogumelos são espécies. A principal característica desse reino é que ele é o grande regenerador do planeta. Ele é capaz de transformar tudo que morre em elementos para compor uma nova vida. Ele simboliza a economia da natureza, a transitoriedade, a imortalidade. E logo à frente, nós chegamos então no reino animal. Na mente do animal, nós encontramos pensamentos em formação. Eles pensam e sentem como nós. Eles só ainda não alcançaram a autossuficiência, que eles vão conseguir em uma etapa posterior da evolução. E assim nós chegamos a uma forma ainda mais elevada, animada pela alma e pelo espírito, que é a forma humana. A alma aqui compreendida como manas inferior e o espírito como manas superior. Os seres humanos são os verdadeiros representantes de Deus na Terra. Portanto, é imensa a responsabilidade dos seres humanos com o aperfeiçoamento dos demais reinos, pois compete a cada homem e a cada mulher o aprimoramento de tudo quanto nasce, cresce e se transforma sobre a terra, devendo ser os servidores, os colaboradores e os instrutores para o desenvolvimento e a evolução dos demais seres. E existiram homens que esse sentimento de amor pulsava tão fortemente que quando eles andavam pelos campos ou pelas florestas, os animais se aglomeravam em torno deles. A exemplo de São Francisco de Assis, que é dito que quando ele andava pela floresta, os pássaros voavam e pousavam no corpo dele, tamanho amor ele nutria por todos os seres. É dito também que na Índia nós encontramos esses homens que mesmo caminhando em lugares inóspitos, nem os animais selvagens os atacam. Tamanho é o amor que eles emanam em unidade com os reinos da natureza. Pessoal, nas cartas dos mestres nós encontramos algumas razões que fazem com que o vegetarianismo esteja em conformidade, esteja
de acordo com os propósitos da teosofia. E a primeira razão, e acima de todas, é porque a matança de animais é contra a lei de amor primordial. E aqui essa lei primordial é compreendida como compaixão. Compaixão que nós devemos ter para com todos os seres. Porque quando a sociedade teosófica coloca como seu primeiro objetivo a fraternidade universal, nós devemos compreender que, por tratar-se de uma sociedade que estuda ocultismo, essa fraternidade ela não se restringe somente aos seres humanos. Ela abrange também os seres visíveis e invisíveis e todos os demais reinos, porque nós temos que analisar essa fraternidade sob a ótica da unidade. É dito no livro da senhora Clara Cod, Teosofia como os Mestres a Vêm, que foi em razão do trabalho da senhora Anna Kingsford contra a vivissecção de animais em defesa do vegetarianismo, que ela encontrou reconhecimento perante os mestres. E, apesar dela, em certa feita, ter suscitado dúvidas acerca da existência deles. Isso porque para os mestres o que importa não é a crença na existência deles, mas sim o trabalho a ser realizado. E existe um campo tão grande para se levar esse conhecimento às pessoas, porque muitas vezes a crueldade com que são tratados os animais decorre mais da ignorância, de superstições, do que propriamente de maldade. A senhora Anna Kingsford foi uma importante teosofista inglesa. Ela viveu no século XIX, morreu muito jovem, aos 41 anos. Defensora dos direitos das mulheres e adepta do vegetarianismo, foi uma das primeiras mulheres inglesas a se formar no curso de medicina, embora ela tenha que ter ido até a França para obter esse diploma. Ela é considerada uma mística britânica e conta-se que quando ela era criança, ela gostava muito de caçar raposa, que era um hábito comum no povo inglês, né? E dizem que em um determinado dia, ela teve uma visão, no sentido de que, como se ela própria fosse a raposa, ela começou a sentir o sentimento que aquele animal sentia naquele momento. Todo o medo, todo o sofrimento, toda a angústia, ela teve uma percepção de unidade com aquele animal e talvez seja aí a origem do seu ativismo em razão da defesa dos animais. A vida da senhora Anna Kingsford na faculdade não foi fácil. Além dela sofrer com a discriminação de gênero pelo fato dela ser mulher, a ponto de ser totalmente ignorada pelos professores, ela ainda teve que sofrer com a reação da faculdade pelo fato dela ser contra a vivissecção de animais e também pela sua defesa do vegetarianismo. A vivissecção, pessoal, ela remonta à Grécia Antiga. Já era feita por Hipócrates há 500 anos antes de Cristo. E consiste realmente no ato de dissecar o animal, abrir o animal vivo, para fazer estudos relacionados à anatomia, fisiologia, enfim, para ver o funcionamento dos órgãos. E isso, claro, naquela época, sem qualquer tipo de anestésico, de sedação, enfim. Os animais sentiam muita dor. A senhora Anna Kingsford não suportava assistir isso. Ela saía da sala, ela tapava os ouvidos, porque para ela era considerado um verdadeiro inferno presenciar aquele sofrimento dos animais. Na Inglaterra, desde 1963, não mais se utilizam esses procedimentos. Parece que nos Estados Unidos, desde 2012, 90% também das faculdades não usavam essas técnicas de experimentação animal em pesquisas científicas e para ensino. Aqui no Brasil, pessoal, embora a nossa Constituição Federal, no seu artigo 225, vede expressamente a prática de crueldade contra animais, nós encontramos na nossa legislação infraconstitucional alguns exemplos
algumas situações que fazem com que ainda se legitime esse tipo de crueldade aqui no Brasil. E o primeiro exemplo que trago para vocês, a gente encontra na própria lei dos crimes ambientais. A Lei 9.605 de 98, que trata dos crimes contra o meio ambiente, ela considera crime. Parágrafo 1º, artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí o parágrafo 1º diz o seguinte: incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Então, pessoal, o que essa norma está dizendo é que somente será crime se houver algum método substitutivo. Mas basta que a comunidade científica diga: olha, para tal experimento não tem um método alternativo, um substitutivo. Nesse caso, não será mais crime. E aí a experiência dolorosa ou cruel animal estará, sim, legitimada. A questão da experimentação animal no Brasil, ela é regulada por uma lei específica. É a Lei 11.794, de 2008, também conhecida como a Lei Arouca. E eu trouxe só alguns dispositivos aqui para compartilhar com vocês, para mostrar como é que essa questão tem sido tratada hoje aqui no Brasil. O artigo 14, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte: o animal será submetido à eutanásia sob estrita obediência às prescrições pertinentes a cada espécie, conforme as diretrizes do Ministério da Ciência e Tecnologia, sempre que encerrado o experimento ou em qualquer de suas fases for tecnicamente recomendado aquele procedimento ou quando ocorrer intenso sofrimento. Pessoal, a eutanásia, ela não é regulamentada no Brasil para seres humanos. Mas essa lei trouxe a questão da eutanásia para os animais. E ainda nos países onde existe eutanásia, existe um ato voluntário, ou seja, a pessoa tem que se manifestar, ela tem que querer ser submetida àquele procedimento ou autorizar que alguém por ela diga. Agora, os animais, eles não podem dizer se eles querem ou não ser submetidos à eutanásia. Eles não podem dizer se eles querem ou não morrer. Então, assim, eu penso que, na verdade, isso aqui é uma forma sutil de dizer que esses animais serão mortos ao final do experimento. E aí vem o parágrafo 2º e diz o seguinte: excepcionalmente, quando os animais utilizados em experiências ou demonstrações não forem submetidos à eutanásia, ou seja, não forem mortos, poderão sair do biotério após a intervenção ouvida a respectiva CEUA, que é o Comitê de Ética, quanto aos critérios vigentes de segurança, desde que destinados a pessoas idôneas ou entidades protetoras de animais devidamente legalizadas que por eles queiram responsabilizar-se. Portanto, pessoal, aqui diz excepcionalmente, ou seja, a regra é que esses animais serão mortos. Mas, numa situação excepcional, em que haja uma sobrevida, esses animais poderão sim sair do biotério, que é o lugar específico apenas para criar animais para experimentação científica, e se alguma entidade ou alguma pessoa querer responsabilizar-se por eles, eles poderão ser doados. O parágrafo 9º diz o seguinte: em programa de ensino, sempre que forem empregados procedimentos traumáticos, vários procedimentos poderão ser realizados no mesmo animal, desde que todos sejam executados durante a vigência de um único anestésico e que o animal seja sacrificado antes de recobrar a consciência. Então, pessoal, aqui eles usaram expressamente o termo sacrificar.
Ou seja, quando a violência, quando a experiência for de tal forma que não haja nenhuma sobrevida do animal, ele será sacrificado antes mesmo de recobrar a consciência. O artigo 15 diz o seguinte: o CONSEA, que é o conselho que regula toda essa questão da experiência e fiscaliza, levando em conta a relação entre o nível de sofrimento para o animal e os resultados práticos que se esperam obter, poderá restringir ou proibir experimentos que importem elevado grau de agressão. Pessoal, na lei existe uma diferença muito grande entre poderá e deverá. Aqui não está se dizendo que vai restringir o procedimento quando houver um elevado grau de agressão animal. Está dizendo que poderá, dependerá da conveniência e da oportunidade, dependerá de que alguém autorize ou não esse procedimento. Então, pessoal, considerando a legislação que nós temos hoje, é forçoso a gente concluir que hoje sim, no Brasil, é possível que haja procedimentos de vivissecção, porque essa própria lei, ela traz um dispositivo que diz que quando o estudo for feito para testes em relação à dor, se o CONSEA autorizar, nem sequer anestésico será usado. Por quê? Porque a intenção é justamente ver a reação do animal à dor, a intensa dor que poderá ser praticada contra eles. E aqui eu quero só enfatizar que os defensores do direito do animal, dos animais, eles não são contra a pesquisa, ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. O que se espera é que cumpra os preceitos da Constituição de modo a preservar a integridade física e a vida desses animais. Hoje no mundo existem mais de 60 tipos de testes substitutivos que podem ser realizados sem essa utilização dos animais. E há estudos que comprovam também que testes realizados em uma espécie não se aplicam às outras. Ou seja, essas drogas que são injetadas em animais nem sempre vai dar o mesmo resultado em nós, ou seja, é um sofrimento inútil. Nós não podemos provar, mas também é dito que o vírus da Covid, ele é decorrente de experimentos feitos nesses laboratórios de experimentação animal. Bom, pessoal, a notícia boa é que há no Congresso Nacional um projeto de lei em tramitação buscando alterar esses dispositivos dessa lei. Porém, todavia, o que a gente percebe é que a única restrição que esse projeto de lei está criando é que se utilize animais para pesquisas de produtos relacionados a cosméticos, a produtos de beleza e de higiene pessoal. Mas não está restringindo a questão da pesquisa científica e do ensino. Portanto, pessoal, se não for feito nada, se não houver uma modificação nesse projeto, pouca coisa irá mudar com relação a essa questão do experimento animal aqui no Brasil. Um dado que eu acho relevante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que desde 1978, a Unesco, ela já proclamava a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Embora essa declaração tenha sido relevante no sentido de chamar a atenção para a questão animal, essa declaração ela sofre severas críticas dos defensores dos animais e vocês vão entender por quê. O artigo 1º diz: todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. O artigo 2º diz: todo animal tem direito a ser respeitado. O artigo 3º: nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis. O artigo 8º diz: a experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos do animal, quer se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação. As técnicas de substituição devem ser utilizadas
e desenvolvidas. Aí vem o artigo 9º e diz o seguinte: quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto, sem que disso resulte para ele nem ansiedade, nem dor. Então, pessoal, vocês percebem a incoerência? Para a Unesco, ela separou os animais em 2 tipos. Aqueles que devem ser resguardados, devem ser cuidados, protegidos, e aqueles que podem ser mortos, que podem ser consumidos, que podem ser utilizados para o consumo humano. Então, qual é o problema hoje do direito animal? O que nós vemos, pessoal, é que essas normas, elas são feitas por pessoas que comem carne, por pessoas que querem proteger os pets, o cãozinho, o gatinho, os animais que as pessoas amam. Mas os outros podem servir de alimento, de consumo, pode virar bolsas, sapatos, pode servir de revestimento de carros, de entretenimento. Ou seja, inúmeras são as situações de exploração animal que nós temos na nossa sociedade. Na verdade, ninguém quer realmente mexer no cerne da questão, que é o vegetarianismo. Poucos são aqueles que, de fato, aceitam, querem mudar seus hábitos alimentares, seus hábitos de consumo, para o bem-estar animal. Nós precisamos trocar o ego pelo eco, como sinônimo de unidade. A nossa sociedade, infelizmente, ela se organiza sobre o modelo antropomórfico, ou seja, nós utilizamos os animais como objeto para atender às nossas necessidades e nossas conveniências, colocando o homem como centro de tudo. Vivemos também sob a égide especista, que o especismo é aquela discriminação contra aqueles que não pertencem à nossa espécie. Portanto, todos esses ismos, racismo, especismo, machismo, são formas de opressão estrutural. Isso é uma forma de justificar o domínio de uma classe ou de uma raça sobre as demais. É uma forma de justificar injustiças sociais. E os animais fazem parte desse grupo de excluídos. E o pior é que eles não têm voz. Nós é que devemos falar por eles. Nós sabemos que o mundo hoje está muito mais aberto às ideias do veganismo, do vegetarianismo. Todos os dias nós vemos celebridades, políticos, artistas se declarando veganos, dizendo que não comem carne. A indústria também, todos os dias, são colocados no mercado produtos alimentícios, produtos de beleza, vestuário, preocupados já com a questão ambiental, com a questão da exploração animal. Mas nós sabemos também, pessoal, que a questão animal, ela não pode ser tratada apenas por uma classe média alta. Ela tem que chegar a todas as classes, ditas A, B, C, D, E. Tem que chegar às favelas, às periferias. Porque sem o clamor popular, a causa animal ainda não vai ter a expressão que ela precisa para fazer as reformas que precisamos. E claro que nós sabemos que uma pessoa que ainda não tem o mínimo existencial, ela também não vai estar preocupada com a causa animal. Ela não vai pensar no meio ambiente, ela não vai pensar na camada de ozônio, no aquecimento global, ela vai estar preocupada com o pão nosso de cada dia. Enquanto for assim, pessoal, a causa animal ainda será insuficiente, será frágil, mas não será prioritária. Bom, outro dado relevante que eu acho importante compartilhar com vocês é um documento que ficou conhecido como a Declaração de Cambridge, que é o marco científico da consciência animal. Em 7 de julho de 2012, no Francis Crick Conferência Memorial, na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, um grupo de pesquisadores
25 pesquisadores de renome, na presença de Stephen Hawking, assinaram então esse documento. E o que foi que eles disseram? Nós declaramos o seguinte: a ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indicam que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo os polvos, também possuem esses substratos neurológicos. Pessoal, essa declaração de Cambridge foi muito relevante porque, do ponto de vista ético, a partir do momento em que a ciência diz que os animais têm consciência, isso muda a nossa forma de nos relacionar com eles. Eles são seres, eles têm consciências e, portanto, eles precisam ser respeitados nos seus habitats, nas suas preferências, nas suas individualidades. Ou seja, todas as nossas ações devem ser feitas no sentido de resguardar e de sempre proporcionar o bem-estar desses animais. A Declaração de Cambridge, ela tem repercutido em vários ramos do conhecimento, em especial no jurídico. Hoje, é possível encontrar na jurisprudência brasileira decisões dando aos animais o status de sujeitos de direitos, e não mais como objetos, como sempre foi tratado pelo direito. Os animais sempre foram tratados como propriedade, como um bem, como uma coisa. Mas agora nós já temos precedentes que fazem com que os animais tenham esse status de sujeitos. E só para esclarecer isso, eu trouxe um exemplo aqui para dizer qual é a diferença entre tratar um animal como objeto e como sujeito de direito. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe o exemplo do Brownie, que é o cãozinho da nossa irmã Sandra. Vamos supor que o Brownie tenha sofrido maus tratos no pet shop. E a nossa irmã Sandra queira pedir a reparação desse dano. Aqui eu coloquei duas situações. A primeira situação, tratando o animal como objeto. E a segunda situação, tratando o animal como sujeito de direito. Então, no primeiro caso, na primeira situação, a Sandra vai ingressar com essa ação da seguinte forma. Sandra Margarete Pires, proprietária do cão Brownie, vem a juízo postular ação indenizatória em face do pet shop pelos danos sofridos ao seu cão. Na segunda situação, tratando o animal como sujeito de direito, nós temos a ação da seguinte forma. O cão Brownie, representado por sua tutora Sandra Margarete Pires, vem a juízo postular ação indenizatória em face do pet shop para reparar os danos sofridos. Pessoal, isso aqui não é só um jogo de palavras, isso aqui tem consequências substanciais. No primeiro caso, a vítima não é o cão. O cão é o objeto da lesão. A vítima é a proprietária, a Sandra. E no caso de for devida uma indenização, ela poderá fazer o que bem entender desse dinheiro. No segundo caso, não. No segundo caso, como o animal é sujeito de direito, o valor a ser pago tem que ser revertido para o animal, para o bem-estar desse animal, para a alimentação, para os cuidados, para tudo que ele necessitar. E isso tem que ser prestado contas perante o judiciário. Essa é a grande diferença. E essa vertente tem crescido muito no Brasil. Muitos juristas já defendem essa ideia. E o primeiro caso concreto que nós tivemos de decisão dando ao animal o status de sujeito de direito aconteceu no Paraná. Aconteceu lá na cidade de Cascavel
e o Tribunal de Justiça do Paraná deu ganho de causa aos cães Spike e Rambo, que foram vítimas de maus-tratos por parte dos seus antigos donos. E o tribunal condenou não só a indenização, como também uma pensão para os antigos donos até que esses animais fossem novamente adotados. Pessoal, o Sr. Leadbeater diz que ninguém é obrigado a ter animais domésticos. Mas se você tem, você precisa ter responsabilidade. E a lei está cada vez mais rígida, não só no aspecto penal, de considerar os maus-tratos como crime, mas também agora no âmbito civil, com condenações de pensão e indenização. Bom, mas voltando aqui à teosofia, que a nossa palestra não é de direito, mas sim é uma palestra teosófica. Nós vimos que a primeira razão que faz com que o vegetarianismo seja visto com simpatia pelos mestres é que eles condenam a mortandade dos animais. E a segunda razão é porque o consumo de carne torna o homem magneticamente impuro e, portanto, mais difícil de ter acesso pessoal ao mestre. O mestre Kuthumi escreve: os espiritualistas jamais encontrarão médiuns e videntes confiáveis, nem mesmo parcialmente, enquanto estes e seus círculos saturarem a si mesmos com sangue animal e os milhões de infusórios de fluidos fermentados. Desde o meu retorno, tornou-se impossível para mim respirar, mesmo na atmosfera da sede. Moria teve que interferir e forçar toda a criadagem a deixar de comer carne. E tiveram todos eles de ser purificados e totalmente lavados com várias drogas desinfetantes, antes que eu pudesse iniciar com as minhas cartas. E eu não possuo, como você poderia imaginar, sequer a metade da sensibilidade às emanações repugnantes que possuiria uma concha desencarnada minimamente respeitável, que dirá uma presença real, ainda que em mera projeção. Dentro de um ano, mais ou menos, quiçá, antes, poderei estar outra vez insensível. No momento, é impossível para mim fazer o que deveria. Pessoal, essa citação aqui ela precisa ser contextualizada porque isso foi escrito no momento em que o mestre Kuthumi passava por um treinamento bastante rigoroso e específico e, portanto, ele precisava se sutilizar ao máximo os seus veículos e, nesse período, ele não poderia sequer ficar perto de pessoas que comiam carne. Bom, HPB, em sua carta ao Sr. Sinnett, endossada pelo mestre Moria, escreve que o mestre lhe ordenou dizer-lhe que está aconselhado pelo mestre Moria a cumprir com um dever especial para impedir seu filho pequeno de comer carne, nem mesmo aves, e a escrever sobre isso para a senhora Sinnett, uma vez que a mãe colocou a criança sob a proteção de Kuthumi, que ela não deixe coisa alguma poluir sua natureza. A criança pode tornar-se um poderoso instrumento para o bem em futuro próximo. Deixe-o ser treinado como sua própria natureza sugere. E sobre a questão da caça e da utilização dos animais para esporte, aos olhos do mestre é crueldade. Isso está escrito no livro Aos Pés do Mestre, no parágrafo 58, na folha 86 dessa edição aqui, pessoal, da edição de bolso que vocês encontram também pela editora Teosófica. Bom, lá o mestre diz o seguinte: todas estas pessoas tentam desculpar a sua brutalidade dizendo que é costume. Mas um crime não deixa de ser crime porque muitos o cometem. O karma não leva em conta o costume. O karma não leva em conta o costume, ou seja, e o karma da crueldade é de todos o mais terrível. Na Índia, pelo menos,
não pode haver desculpa para tais costumes, pois o dever de não causar dor é bem conhecido de todos. O destino reservado aos cruéis terá de cair também sobre todos os que, intencionalmente, matam criaturas de Deus, chamando isso de esporte. Pessoal, aqui está muito claro que a questão do vegetarianismo é um trabalho a ser realizado para o mestre. E é um trabalho altruísta, no sentido de que quando você purifica os seus veículos, você está se colocando à disposição das grandes hierarquias, a fim de você contribuir com a elevação da consciência e com a regeneração da humanidade. Mas aqui também eu gostaria de abrir um parêntese, já que o mestre falou da questão da caça e também da utilização dos animais como esporte, só para informar que aqui no Brasil, em relação à questão da caça profissional, as rinhas de galo, a farra do boi, essas atividades já foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. A caça profissional, a esportiva, ainda é admitida. A vaquejada, olha só, a vaquejada em 2016, o Supremo Tribunal Federal também já havia declarado a inconstitucionalidade. Mas, em 2017, um ano após, houve uma emenda à Constituição e lá foi dada à vaquejada o status de manifestação cultural. Então, em razão dessa emenda, hoje ainda é possível que tenhamos ainda as atividades chamadas esportes de vaquejada, de rodeios em várias regiões do Brasil. Olha só o que colocaram na Constituição Federal. O artigo 225, parágrafo 7º. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal. Portanto, pessoal, os congressistas entenderam que na ponderação entre o direito à cultura, o direito às manifestações culturais, se sobrepõe ao direito animal. Pessoal, nós sabemos que as manifestações culturais, elas devem sim ser preservadas e mantidas, mas desde que moralmente justificáveis. A questão não é saber se uma conduta ela é cultural ou não. Todas as culturas estão, direta ou indiretamente, incluídas num contexto cultural. A questão é saber, isso é moral? Isso possui fundamento legal, constitucional e ético? Será que é a cultura do sofrimento e da crueldade que nós queremos perpetuar? Olha, infelizmente, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, já proposta inclusive pelo Distrito Federal, questionando essa emenda, mas até o momento ainda não houve um pronunciamento da Suprema Corte. E é importante também a gente mencionar que existem vários laudos de veterinários, médicos veterinários, demonstrando que a vaquejada é sim cruel. A vaquejada é aquela atividade em que os peões montados nos cavalos correm atrás do animal, no caso o boi, puxando ele pela cauda, pelo rabo, até derrubá-lo. Os laudos mostram que a cauda do animal ela faz parte da coluna dele. Então, quando se puxa com violência, isso causa diversos danos, causa lesões, causa sofrimento ao animal. E não só os bois. Os cavalos também caem, sofrem lesões, podem sofrer até cegueira, porque é muita areia, muita terra que jogam nos olhos deles. Mas, infelizmente, nós sabemos que existem inúmeros interesses e temos uma norma hoje que, a meu ver, é uma norma inconstitucional dentro da Constituição.
Bom, pessoal, uma outra questão que eu considero bastante relevante e é uma questão bastante delicada também, relacionada com a questão animal, que é o sacrifício dos animais em rituais religiosos. E aqui nós devemos ter muito cuidado porque, embora o caso concreto enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal tenha relação com religiões de matriz africanas, estas não são as únicas a utilizar animais em suas práticas. O hinduísmo, o judaísmo, o islamismo também usam animais em seus rituais. E aqui, o Supremo Tribunal Federal entendeu que na ponderação dos princípios do direito à crença e o direito animal, prevalece o direito à crença, que é um direito absoluto. Ou seja, hoje no Brasil é permitido o sacrifício de animais em rituais religiosos. E essa decisão, pessoal, ela não é, assim, uma decisão isolada do Supremo Tribunal Federal. No voto, a gente viu que eles fizeram uma vasta pesquisa em vários tribunais do mundo. Nos Estados Unidos, da Europa, como Alemanha, Áustria, Polônia. E, pasmem, o entendimento de boa parte do mundo ainda é esse. Na Polônia, eles entendem que o ritual kosher, que é o ritual do abate do animal, utilizado tanto no judaísmo como no islamismo, sem utilização de anestésico, faz parte da vivência daquela religião, faz parte do costume, da tradição e, portanto, eles entendem que é constitucional. No Nepal, pessoal, acontece um ritual que é chamado Festival Hindu da deusa Gadmai, que acontece de 5 em 5 anos. Isso acontece lá no distrito de Bara, que faz fronteira com a Índia. Estima-se que nas últimas edições dessa festa religiosa, 2014 e 2009, estima-se que foram sacrificados mais de 500 mil animais. Entre búfalos, cabras, galinhas, pombos, coelhos, uma série de animais. Em 2015, a Suprema Corte lá do Nepal já havia determinado ao governo do Nepal que procurassem meios para acabar com esse ritual. As próprias autoridades do templo também já tentam desestimular essa prática. Mas é um ritual que dura mais de 200 anos. As pessoas ainda não compreenderam da necessidade de se absterem desse tipo de prática. Em 2019 aconteceu novamente, em menores proporções, ao que parece. Foi proibido, inclusive, que se tirassem fotos para que não se chamasse a atenção do mundo para esse evento, mas aconteceu sim. E, pessoal, eu trouxe até algumas imagens aqui para compartilhar com vocês, para vocês verem como eles fazem isso, para vocês verem como a situação é realmente dramática, ou seja, é uma mortandade de animais para que o sangue seja dado em oferenda a deusa hindu Gadmai. O direito animal, pessoal, eles defendem a tese de que existe uma diferença muito grande entre o direito à crença, que é o direito absoluto, e o direito ao culto. O direito ao culto poderia, sim, ser regulamentado e exigir que as atividades religiosas obedecessem à Constituição, não utilizassem os animais, utilizassem outras formas, procurassem outros meios de não maltratar os animais, não praticar esses atos de crueldade contra a vida dos animais. E aí fica aquele questionamento, né? Se os animais nem crença têm, por que eles precisam ser sacrificados? E dando continuidade aqui, pessoal, a senhora Anna Kingsford, ela também se dedicou bastante ao estudo do cristianismo esotérico e ao hermetismo. E em um dos seus artigos, ela faz uma analogia muito interessante sobre a alegoria de Caim e Abel. De acordo com o artigo,
Caim representaria o nosso lado material, o nosso lado mais denso, nossos instintos, vícios e paixões. E Abel representaria o nosso lado mais espiritual, nossos planos mais sutis, nossos princípios sutis, Atma, Buddha e Manas. E quando Caim mata Abel, ele rompe com a nossa conexão espiritual. Ou seja, nós voltamos para a matéria, para a ignorância, para as trevas e perdemos a nossa conexão com o espírito, com a nossa parte espiritual. Ou seja, nós somos os filhos do assassino, nós somos a prole de Caim e continuamos matando os nossos irmãos. E acerca desse mandamento, não matarás, que é um dos mandamentos da lei mosaica, nós também devemos interpretar isso sob a ótica do ocultismo, no sentido de que esse não matarás, ele não está limitado apenas aos seres humanos, mas sim a todos os seres. Não é para matar nenhuma barata. Claro que o lugar dela não é na nossa casa, né? Ela tem o lugar dela no universo, mas o não matarás, ele representa o que nas tradições orientais é a ahimsa, é a não violência, ou seja, a não ofensividade. E aqui é importante também a gente lembrar que com o advento do Cristo, do Mestre Jesus, ele não nasceu em uma casa, ele não nasceu no hospital, ele não nasceu em um palácio, ele nasceu numa manjedoura, envolto por animais. Isso do ponto de vista simbólico é muito relevante, no sentido de que representa essa aliança que o Mestre fez com o reino animal. Os animais foram os primeiros a presenciar a chegada do Mestre, aqui no nosso plano. E sobre a pureza dos nossos veículos, diz o Mestre: bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. E não dá para falar de pureza dos nossos veículos sem pensar, sem falar do tipo de alimento que melhor eleva a nossa frequência vibracional para as práticas espirituais. De acordo com os Vedas, alimento é planta, comida vem exclusivamente do reino vegetal, porque o reino vegetal é o único que consegue transformar luz solar, água e minerais em comida. Os animais não podem fazer isso. Ou eles comem plantas ou comem animais que comem plantas. Mas, em síntese, comida vem do reino vegetal. E está muito claro, pessoal, para nós, homens e mulheres, que o nosso dever como ocultistas é purificar ao máximo nossos veículos para sermos úteis à fraternidade dos seres elevados, para sermos úteis para o trabalho que eles pretendem realizar aqui. E é muito claro também que aqueles, em tempos antigos, homens e mulheres, que ingressaram nos mistérios, eram homens e mulheres de extrema pureza e, invariavelmente, vegetarianos. A dieta carnívora, para quem busca realmente um crescimento espiritual, é um obstáculo desnecessário. E existe sempre aquela pergunta, né? Mas Blavatsky não comia carne? É dito que ela comia sim, pessoal. Mas nós não podemos confundir a personalidade de HPB com seus princípios superiores. Blavatsky já era uma iniciada. E no seu livro, Ocultismo Prático, ela nos recomenda a dieta vegetariana. E é isso que devemos seguir. Bom, a senhora Ana Beza, também, no seu livro Vegetarianismo e Ocultismo, ela nos fala do nosso dever para com a natureza. E o senhor Geoffrey Hodgson nos diz que existe uma fraternidade entre homens e anjos. E o que isso tem a ver com o vegetarianismo? Isso tem tudo a ver porque foram esses devas, esses chohans, esses Elohims,
Foram eles que criaram todas as coisas, todas as espécies, todos os animais e todos os seres que existem. E se nós queremos construir uma fraternidade entre homens e anjos, nós precisamos desenvolver algumas virtudes para nos aproximar desses seres, que dentre elas ensina o ocultismo, é a pureza, a simplicidade, a impessoalidade e a retidão. A retidão aqui entendida como o viver ético, que pode ser compreendido também como Dharma, a não violência, e que nós não conseguimos isso sem autocontrole, sem uma dieta vegetariana e sem o autossacrifício. E não há dúvida, pessoal, que hoje o exemplo, o comportamento que mais simboliza, que atende esse princípio, é o veganismo. Porque o veganismo, além de se abster de ingerir qualquer produto, qualquer alimento de origem animal, também traz essa consciência da necessidade de não utilizar nada que venha da exploração animal. E claro que para muitos pode ser difícil o modo de vida vegano, mas eu digo que você não precisa necessariamente ser vegano para você ter atitudes veganas. Diante de um produto, você pode escolher, você pode exercer o seu livre-arbítrio entre escolher aquilo de origem animal, aquilo que você sabe que não é recomendado, e a outra coisa, algo que provenha da não violência. Bom, e para finalizar, pessoal, eu só gostaria de dizer que o vegetarianismo não se limita apenas a uma questão de dieta, de você se abster de se alimentar de carne. É muito mais que isso. É uma nova forma, uma nova perspectiva de você ver o propósito da vida e a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade com a criação. E não pensem que por ser vegetarianos ou veganos já estão isentos do karma. Não estão. Não estamos. Porque o karma, além de individual, ele é coletivo. E nós estamos imersos nele. E o vegetarianismo é, sim, também uma ação política, no sentido de que nós nos manifestarmos, de dizermos que nós não concordamos com o que está aí, com essa forma de exploração dos animais, e que queremos mudança. Não foi por acaso que os mestres acolheram o trabalho da senhora Anna Kingsford, porque eles sabem que a regeneração da humanidade passa por uma elevação da consciência. E para isso, a luta contra a crueldade dos animais, a dieta vegetariana, faz parte desse processo. E por fim, deixo aqui uma frase de autoria desconhecida que diz o seguinte: todas as coisas já foram ditas, mas como ninguém escuta, temos que repeti-las. Meus irmãos, agradeço a todos pela oportunidade. Muito ainda temos que falar sobre esse tema, mas por hoje encerro aqui. Meu muito obrigada e paz a todos os seres.